Hoje eu vou compartilhar com você a organização que me ajudou a não acumular matéria fazendo 2 graduações. Oi amiga, como você tá? Meu nome é Sabrina, seja muito bem-vinda ao canal se é sua primeira vez aqui. E se você já é inscrita, bem-vinda de volta a esse vídeo. A gente vai conversar um pouquinho sobre a organização que eu utilizei na faculdade de Engenharia Mecatrônica e Marketing Digital hoje, tá bom? Ter uma boa organização e um bom planejamento faz muita diferença na vida de forma geral, não só planejamento nos estudos, mas como planejamento como um todo mesmo. Então vou compartilhar aqui contigo como que eu me organizei, o passo a passo direitinho, então já vai anotando tudo aí para você poder aplicar também. Como eu falei, eu faço faculdade de Engenharia Mecatrônica e Marketing Digital. Atualmente está tudo remoto, né? Mas originalmente Engenharia Mecatrônica é integral e presencial e Marketing Digital é 100% EAD. E até por isso que eu consigo conciliar as duas, né? Porque quando voltar ao normal aí, não tem como eu fazer 2 faculdades presenciais ao mesmo tempo, porque não teria logística que desse para fazer isso. Enfim, vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente sentar e analisar a nossa rotina como um todo, compromissos fixos que a gente tem, horários, né, que às vezes a gente acorda em determinado horário, tem o costume de dormir em determinado horário, olhar tudo isso mesmo, sentar e avaliar. Eu tive um privilégio que eu estava tendo aula de engenharia mecatrônica desde janeiro, então eu já tinha criado uma rotina de estudos, eu sabia os horários que eu sentava para estudar. Então, quando a minha aula de marketing começou em fevereiro, eu já estava mais ciente de qual período do dia eu conseguia estudar melhor e tal. Então, eu refiz, né, o meu horário, e aí eu fiz ele dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer um zoom, um take só dele para vocês verem. Mas, basicamente, eu dividi, né, em 5 dias da semana, que seria segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo eu deixo pra eu trabalhar com a internet e tal, e montar os meus planejamentos e descansar também, né, porque eu sou gente, não sou um robô. Mas eu dividi o meu dia em blocos, então, bloco de estudo, que ficou a maior parte do dia, e um bloco de trabalho também. Como são 2 graduações e bastante puxadas, principalmente em engenharia, eu precisei dedicar um tempo maior para os estudos realmente, fazer um planejamento bem direitinho. Então, ficou dessa forma como vocês estão vendo. 4 ciclos de estudo durante o dia e um período da noite para eu poder fazer outras coisas que eu preciso trabalhar. E aí, um fato muito importante de quando eu estava fazendo esse meu planejamento com os horários e tudo mais, foi que eu precisei priorizar algumas coisas na minha vida. Então, 2 graduações, o meu trabalho com a internet e tudo mais. E aí, por exemplo, uma rede social ficou em defasagem com relação à outra. O YouTube, por exemplo, não tá postando aqui tanto quanto eu gostaria, mas eu tô me dedicando bastante ao Instagram. Então eu analisei, né, a minha rotina e tal, vi os meus horários, criei esse meu horário aqui, né, e defini o que ia ser prioridade pra mim. Então, no momento seria o Instagram, né, agora eu tô voltando pro YouTube, tô tentando equilibrar. E aí eu vou tentando balancear ao longo do coisa aí, porque uma coisa, infelizmente, sai em defasagem às vezes, acontece. E aí, esse horário que eu tenho aqui é o meu horário engessado, digamos assim. Eu uso um no celular, que é o Google Agenda mesmo, que é ótimo porque sincroniza com todos os meus dispositivos, para eu poder organizar compromissos dentro desses horários. Então, de 7 da manhã até as 5 da noite, eu sei que é meu horário reservado para estudar. Mas eu sei que 1h30 eu tenho aula de circuitos elétricos que é síncrona, né? Tipo, eu tenho que estar lá para poder assistir porque é ao vivo. Então, no Google Agenda eu vou ajustando esses passos. De 1 às 3 é o meu bloco de estudos tal. Mas eu tenho alguma aula síncrona que eu preciso assistir aqui, aí eu edito isso no Google Agenda. Porque imagina se eu for fazer um planejamento por semana disso aqui, o tanto de papel que eu vou gastar, né? Para poder ajustar cada coisinha que eu tenho que fazer dentro desse período de tempo. Então eu tô me organizando assim, um pouco no digital e um pouco no papel, mais no papel para falar a verdade. O passo 2 é tirar um dia da semana para poder montar o meu planejamento, né, da semana, meu planejamento semanal, e avaliar o que deu certo e o que deu errado na semana anterior. Então, geralmente eu tiro domingo e aí eu sento para poder analisar o planejamento que eu faço em um desses caderninhos aqui, que são os que eu uso para me organizar para as coisas da faculdade. Então, eu entro nos portais das faculdades, né, no Siga e no portal da Pitágoras, que é onde eu faço o marketing, e aí eu olho, no domingo, tá? O que eu tenho de exercício e de aula para entregar durante essa semana? E a partir disso, eu vou anotando, eu preciso entregar isso tudo aqui durante essa semana.
e deixo lá anotadinho no domingo. Então, domingo é o dia que eu tiro para fazer esse planejamento básico, né, da semana toda. E aí, no meu planejamento, eu sempre coloco o que eu preciso entregar, um tracinho para marcar, como vocês estão vendo aí. E o que é? Tipo, eu preciso entregar uma prova da matéria de cálculo 4 e eu coloco um prazo de entrega, né? Que eu consigo ver pelo SIGA qual que é o prazo de entrega. Então, por exemplo, se eu preciso entregar uma atividade, o prazo final dela é o dia 23, que é sexta-feira, eu sempre coloco o meu prazo final como dia 22. Eu sempre tento entregar um dia antes do prazo estipulado pelo professor. Por quê? Porque o sistema da faculdade cai direto. Então, já aconteceu de eu ter deixado para entregar numa última hora, né? Porque era uma atividade gigante, eu vou inclusive falar dela agora. Era uma atividade muito grande. E aí, não deu para fazer durante a semana que eu tinha disponível, né? Eu deixei para entregar no último dia, que era a data final limite mesmo. Eu entreguei a atividade, 5 minutos depois o sistema caiu. E mandaram mensagem pro professor perguntando se ele ia aceitar por outro meio, e ele falou que não. A gente deu sorte, né? Quem não tinha entregado ainda, deu sorte de que o sistema voltou depois. Mas se não tivesse voltado, eram 10 pontos perdidos. E esse meu planejamento que eu fiz aqui, ele pode mudar também dependendo de como que o professor vai pedir. Então, o que eu faço? Todo dia de manhã, antes de eu começar a estudar, né? Quando eu já planejei o meu dia e tal, tudo certinho, eu entro de novo nos sistemas da faculdade para ver se o professor liberou alguma nova aula ou alguma nova atividade e eu já escrevo aqui para eu não perder. Então, eu tô sempre de olho nesse caderninho aqui e também no calendário que tem no SIGA, né, que é o sistema de engenharia que eu uso, para poder ver as datas, tudo certinho. E aí eu deixo tudo muito bem anotadinho, bem discriminadinho aqui do lado, para eu conseguir acompanhar e me organizar. Então, esse caderninho aqui foi ótimo para minha organização. Esse daqui, ele já tá acabando, é o que eu comecei usando em janeiro, né? Só que ele já tá acabando, então eu mudei para esse porque eu dividi entre engenharia e marketing digital. O meu passo 4 é, depois de entrar nos sistemas das faculdades, olhar se tá tudo ok, se surgiu alguma nova atividade, né, de um dia para o outro que eu preciso fazer, é começar a resolver o que eu preciso realmente. Então, eu preciso assistir uma aula, eu preciso começar um trabalho para entregar. Em engenharia, é muito interessante porque a gente tem um prazo de 7 dias para poder fazer qualquer atividade. Então, prova, tarefa, questionário, a gente tem 7 dias para poder entregar. Então, ajudou bastante também ter esse prazo na minha organização, porque eu acho que se fosse 1 hora para fazer prova, com tanta prova que eu tava tendo, eu ia ficar um pouco perdida. Retomando, sempre começo pelas atividades cuja data de entrega é mais próxima, né? Porque é a lógica, eu começar com o que eu preciso entregar primeiro para não atrasar. E com relação às aulas, como que eu estipulo o tempo, né, que eu preciso assistir? Eu vejo se essa aula, ela depende de alguma atividade. Alguma atividade depende dessa aula, no caso. Por exemplo, eu preciso responder um questionário sobre tensão elétrica. E aí, eu não assisti a aula sobre tensão ainda. Então, eu preciso assistir a aula antes de entregar o questionário. Assim que eu vou definindo os prazos de aula para mim. Eu tenho uma prova de resistência dos materiais para daqui 15 dias. E eu preciso assistir essa e essa aula. Qual que é o prazo que eu consigo estipular dentro desse esquema de dias para poder, né, fazer a prova tranquila? Então, as aulas eu vou estipulando meio assim mesmo. Depende de alguma atividade, se sim eu priorizo, se não, eu vou assistir ela depois. E as atividades é realmente pelo prazo de entrega do sistema. O 5 é mais um plus na minha organização, porque quando eu preciso entregar prova ou lista de exercícios, que às vezes é muito grande, né? Eu gosto de fazer listas assim, ó, que são... Vamos colocar que são sublistas, né? Então, eu coloco lá, eu preciso entregar a prova de dinâmica aplicada no dia 25. Então, eu pego aqui, ó, e listo todos os exercícios que eu preciso resolver para entregar. E aí, eu marco como. Isso aqui, no caso, eu precisava resolver a prova, né? Os exercícios, escanear e mandar para o professor pelo sistema. Então, o que eu ia fazer? Eu resolvia as questões. E depois que eu tirava foto delas, é que eu marcava como feito aqui, sabe? E isso também vai se enquadrar na dica 6, que é, eu só marco as atividades como feitas aqui no meu caderninho de organização quando eu já entreguei.
porque eu sei que eu tô livre. Tipo assim, foi a última tarefa que eu precisava fazer, tá feito realmente. Eu não marco antes de ter entregue já a atividade. A não ser que seja aula, aí sim eu marco porque eu já assisti, né? Mas com relação às atividades, para eu ter um controle realmente, eu só marcava depois de ter entregue. Porque, como vocês viram aí, eu faço só uma bolinha para poder marcar, né? Imagina se eu marco como feito e eu não entreguei. E aí fica aqui, pra mim eu fiz, entreguei, tá aqui. Então, um ponto extra é esse. Esse semestre, porque agora eu tô de férias de engenharia, mas para esse próximo semestre eu vou adaptar esse sistema meu aqui pro digital. Eu quero usar ele no Notion, como eu tô usando o Notion para me organizar melhor em termos de Instagram, YouTube e tudo mais. Quero adaptar o meu sistema do caderninho para cá, mas quero manter o caderninho também, porque facilita bastante o meu controle, eu gosto muito de usar papel. Então, eu vou adaptar para fazer algumas outras bolinhas aqui. Por exemplo, eu preciso fazer uma tarefa de programação. Eu vou colocar uma bolinha para, tipo, baixei o enunciado, fiz a tarefa e entreguei. Para poder ficar mais organizado ainda, ficar bem mais explícito o que eu tô fazendo, né? O que tá acontecendo para eu não me perder. Porque planejamento, quando você tem um monte de coisa para fazer, é essencial para você saber por onde começar e não se perder. E a 7ª dica é que você clique no link que tá aqui embaixo e corra pro canal da Betânia. A gente tá fazendo esse vídeo em collab, então eu tô contando pra vocês como eu tô me organizando pra faculdade e ela tá contando como ela tá se organizando pro Enem. Então é ótimo pra quem vai prestar vestibular correr lá pra poder pegar alguma dica que vai ser muito útil na sua organização também.